Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o nosso Evangelho no Lar. Antes da gente começar os nossos estudos, lembrando que na semana passada a gente finalizou o capítulo sobre a identidade dos espíritos, agora nós vamos começar o estudo do capítulo 25, chamado Das Evocações. Mas antes da gente começar o estudo, eu peço para você, recomendo, que você pause esse vídeo e aí na sua casa faça uma respiração consciente, busque acalmar sua mente, busque se conectar a Deus, faça uma oração para que você tire o melhor e o máximo proveito possível desse momento do Evangelho, para que a tua mente se acalme, você se conecte a Deus, se conecte aos nossos irmãos da luz, e aí consiga se harmonizar e a gente possa fazer o Evangelho no lar da melhor forma possível. Eu também sugiro a você, deixa separado um copo de chá, um copo de água, aí próximo ao celular, porque no final do Evangelho eu vou fazer a oração de encerramento e os nossos irmãos da luz vão fluidificar e magnetizar essa água. E no momento que você beber, ela vai fazer bem, tá bom? Então vamos lá, gente. Considerações gerais. Questão 269. Os espíritos podem se comunicar espontaneamente ou virem ao nosso chamado, quer dizer, pela evocação. Algumas pessoas pensam que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e que é preferível esperar aquele que queira se comunicar. Fundam-se no princípio de que, em se evocando um espírito determinado, não se está certo de que seja ele quem se apresente, ao passo que o que vem espontaneamente e por seu próprio esforço prova melhor sua identidade, uma vez que anuncia assim o desejo que tem de se comunicar conosco. Em nossa opinião, há aí um erro. Primeiramente, porque há sempre ao nosso redor espíritos, frequentemente de baixo estágio, que não querem coisa melhor do que se comunicarem. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não se evocando nenhum em particular, era abrir a porta a todos que querem entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la para todo o mundo. E sabe-se o que disso resulta? A chamada direita feita a um espírito determinado é um laço entre ele e nós. Chamá-lo por nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos, sem uma evocação direta, com frequência, um espírito não teria nenhum motivo para vir até nós, se não for nosso espírito familiar. Essas duas maneiras de operar têm cada uma suas vantagens e o inconveniente não estaria senão na exclusão absoluta de uma das duas. As comunicações espontâneas não têm nenhum inconveniente quando se está senhor dos espíritos e se está certo de os maus não tomarem nenhum império. Então, frequentemente, é útil esperar a boa vontade daqueles que querem se manifestar. Porque seu pensamento não sofre nenhum constrangimento e se podem obter desta maneira coisas admiráveis. Ao passo que não se pode dizer que o espírito que chamais esteja disposto a falar ou capaz de fazê-lo no sentido que se deseja. O exame escrupuloso que aconselhamos é, aliás, uma garantia contra as más comunicações. Nas reuniões regulares, sobretudo, naquelas em que se ocupa de um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que se encontram na reunião sem que sejam chamados e que, em razão da regularidade das sessões, estão prevenidos. Frequentemente tomam espontaneamente a palavra para tratarem de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deve fazer, e então são reconhecidos facilmente, seja pela forma da sua linguagem, que é sempre idêntica, seja pela sua escrita, seja por certos hábitos que lhes são familiares.
Tava aqui relendo aqui uma parte ali da pergunta, da resposta, né? Gente, que interessante, né? Entende? É um tema aqui bem novo para mim. Inclusive temos um capítulo aqui que a gente vai ver, um subcapítulo aqui sobre a evocação de animais, que é uma área que eu não tenho nenhum conhecimento, mas vou estudar junto com vocês. Mas falando da questão 269, vê que interessante? Então a gente tem duas grandes abordagens. Evocar os espíritos ou os espíritos se manifestarem por si só, né? Então você vê que interessante? O Espírito de Verdade vem nos dizer, nós estamos sempre rodeados de espíritos. A grande maioria das vezes espíritos de baixo nível evolutivo, pelo fato de estarmos na Terra com esse nível evolutivo de humanidade e pelo fato do nosso nível evolutivo. Né? Se nós tivermos um nível evolutivo muito alto, vibrando energias muito altas, as nossas companhias também serão condizentes com este padrão vibratório. Né? E se a gente está vibrando energias mais baixas, porque a gente não consegue manter energias e frequências altas por muito tempo, vai estar correspondente. Então você vê que interessante? Se, eu achei bem interessante a espiritualidade nos falar isso, que se dá essa comunicação, assim, não, vou esperar eles virem de lá para cá. Fico pensando, pô, né? Porque a espiritualidade vai comandar. Então eu estou fazendo essa leitura, essa resposta aqui do Espírito Verdade, eu tô pensando, pô, a espiritualidade está comandando, ela vai escolher qual vai ser o espírito que vai canalizar no médium, por exemplo, e trazer uma mensagem. Você vê que interessante? A espiritualidade vem nos ensinar. Então, se esse ambiente espiritual pode estar um pouco complicado, pode ser que seja um daqueles irmãozinhos de baixo nível que vai comunicar, porque mediunidade é comunicação entre planos. Então, se está vibrando naquela frequência, e obviamente vai ter uma liberação de Deus para isso, pode sintonizar aquele irmãozinho. Entende? Então, não há um problema de você evocar e falar, não, eu quero, pô, estou fazendo um trabalho aqui, e aí quero que tal espírito, porque é o espírito que faz o trabalho na casa, né? Por exemplo. Então aí você vai chamar aquele espírito. Então eu achei bem interessante, é um conhecimento que eu não tinha, entende? É, então dessas duas abordagens, aí vai ter vantagem de uma e de outra, né? Claro, que aí é que eu entendo que se você está fazendo um trabalho numa casa séria, uma casa que está alinhada com Jesus, a gente sabe que antes dos trabalhos começarem, já existe na contraparte astral toda uma limpeza do ambiente, todo um preparo para aquela reunião que vai acontecer horas depois. Né? Temos livros espíritas que vão relatar 2, 3, 4 horas antes do começo de qualquer trabalho, a espiritualidade já está lá no local trabalhando. Né? Então, isso posto, se você vai frequentar uma casa que, por exemplo, tem sempre 5, 6 entidades ali que se manifestam nos médios. Obviamente que aquelas entidades já vão estar por ali porque é um trabalho, né? Então vai ter o dia que é um dia de ponto de Exu, por exemplo. Então, obviamente, vai ter Exu na casa para manifestar nos médios e trazer as mensagens. Ah, mas vai ter um outro dia que é um dia de caboclo. Pô, então vai ter caboclos trabalhando na casa para manifestar e trazer a mensagem. Mas nada impede que, por exemplo, numa canalização numa casa que seja mais universalista, não vai ter entidades específicas que possam trabalhar ali. Pode ser várias entidades, né? Então, que ele vai dizendo no final, né? Então, conforme tá se trazendo a mensagem, tu vai ver pelo conteúdo da mensagem, você vai identificar que são aquele espírito lá, entende? Mas pode ser um outro. Então, acho interessante essa questão de se perceber a frequência que você tá para ver quem vai afinizar ou não, né? Lembrando que não é porque às vezes canaliza com um espírito é, menos adiantado que é um problema. Que pode ter um motivo, um propósito para aquilo, né? Lembrando sempre que temos discernimento e tudo mais, né? Mas vamos ver agora a questão 270, que nós temos bastante coisa para ver ainda sobre isso. Mas aqui já ficou bem interessante, né? A gente vê essas duas abordagens que temos. Né? Quando se deseja comunicar com um espírito determinado, necessariamente é preciso evocá-lo. Aqui ele vai referenciar a questão 203, tá? Que eu não vou ler, vamos continuar adiante. Se pode vir, obtém-se geralmente por respostas sim ou estou aqui, ou ainda, que queres de mim? Algumas vezes entra diretamente no assunto respondendo por antecipação às perguntas que se propõe lhe dirigir. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão,
nas perguntas que lhe são dirigidas, é preciso evitar as formas secas e imperativas que lhe seriam um motivo de afastamento. Essas formas devem ser afetuosas ou respeitosas, segundo o espírito, e em todos os casos testemunhar a benevolência do evocador. É. Então você vê, aqui nessa questão ele vai dizer, né? Então, pô, eu quero falar com tal espírito. Então, evocá-lo especificamente, né? E a maneira como você conversar com o espírito, né? Isso é meio óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser falado, tem que ser ensinado. Lembrando que a gente está numa obra básica aqui que está pavimentando esse fundamento. Né? Porque não é porque é um espírito ali que você vai tratá-lo mal. Você tem que tratar com respeito, com carinho, com atenção, né? Até uma maneira respeitosa e educada de você conversar com esse irmão, né? Então imagina, você está trazendo às vezes um espírito ali que está manifestando no médium que é muito mais evoluído do que o médium, do que o consulente. Então, por mínimo, né, ter uma comunicação cordial e educada e respeitosa com esse espírito, né? E mesmo que seja um espírito menos evoluído, mas é aquela máxima, né? A gente não quer ser xingado, ofendido, tratado mal. Então, por que vamos tratar o nosso irmão assim? Ah, mas ele é um espírito. Nosso irmão é igual, só que ele não está no corpo físico, entende? Então, por exemplo, só para finalizar essa questão dos 270. Então, eu entendo que numa casa, por exemplo, como eu dei o exemplo ali, tá numa casa de umbanda e na quinta-feira é trabalho de Exu. Então, aí a casa, sei lá, trabalha com o Exu Marabô, o Exu Tranca-Ruas e o Exu Tiriri, por exemplo. E aí o médium vai ter atendimentos com o Exu Tranca-Rua, por exemplo. Então, ele não vai ficar ali esperando o Exu provavelmente canalizar, ele já vai buscar falar, ó Deus, hoje é trabalho de Exu, estou me colocando à disposição para trabalhar com o Exu Tranca-Rua, então por favor Exu, vem aqui para trazer uma mensagem e tal, e aí já vai fazer essa evocação, né? Eu imagino que talvez aqui para frente a gente veja mais detalhes como funciona esse processo de chamar o espírito, né, para conversar com ele, mas então nesse caso específico de querer falar com alguém, imagino que seja dessa forma, né? 271. Frequentemente surpreende a prontidão com a qual um espírito evocado se apresenta. Mesmo pela primeira vez, dir-se-á que estava prevenido. É com efeito o que ocorre. Se preocupa de antemão com a sua evocação, essa preocupação é uma espécie de evocação antecipada. E como temos sempre nossos espíritos familiares que se identificam com o nosso pensamento, preparam os caminhos de tal sorte que, se a isso ninguém se opõe, o espírito que se quer chamar já está presente. Caso contrário, é o espírito familiar do médium ou do interrogador, ou um dos habituais que vai procurá-lo. E para isso não lhe é preciso muito tempo. Se o espírito evocado não pode vir instantaneamente, o mensageiro, os pagões teriam dito Mercúrio. Não entendi esse comentário do espírito verdade. Mas vamos adiante. Se o espírito evocado não pode vir instantaneamente, o mensageiro assina um prazo, algumas vezes 5 minutos, um quarto de hora, uma hora e mesmo vários dias. Quando chega, diz: Estou aqui. E então pode-se começar as perguntas que se quer dirigir-lhe. O mensageiro não é sempre um intermediário necessário, porque a chamada do evocador pode ser ouvida diretamente pelo espírito, como está dito adiante, na questão 282. Questão número 5. Então, essa questão 282 vai ter várias questões ali dentro. Né? Sobre o modo de transmissão do pensamento. Quando dizemos para fazer evocação em nome de Deus, entendemos que a nossa recomendação deve ser tomada a sério e não levianamente. Os que nela não veem senão uma fórmula sem consequência fariam melhor abstendo-se. Interessante, né? Aqui, então você vê, claro, faz total sentido, né? O espírito não necessariamente pode estar ali no momento, né? Então pode ser que tenha realmente 5 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora, dias.
o espírito, porque o espírito tá tocando a vida dele lá, ele não tá parado sem fazer nada, né? E é interessante, fazendo a leitura dessa pergunta, que vai nos trazer esse ponto de que ele vai dizer, ó, tô aqui. Igual a gente viu na questão anterior, né? E aí você vê como o espírito está antecipado, porque vem corroborar muito com aquele conhecimento que eu comentei logo cedo aqui, né? De que a espiritualidade antes disso já está antecipando, né? Então, com certeza, vai ter um trabalho, beleza. Então, aquele espírito já sabe, a espiritualidade está ali, como ele vai dizer, os espíritos afins já sabem o que você está pensando, já sabem qual é o propósito. Então você está ali buscando se acalmar, tudo para se conectar a Deus, para se preparar para ter essa conexão, essa canalização com o espírito, trazer a mensagem. A espiritualidade toda que está ali já sabe qual que é o propósito, tanto daquele trabalho como o teu. Assim, não, ele quer se conectar com tal espírito. E a gente sabe que o tempo é relativo, o tempo para nós aqui passa de uma forma, no plano espiritual passa de outro, dependendo da dimensão passa de outro ainda. Então, é muito tranquilo ter essa comunicação e dizer, tal espírito, tem que estar tal horário em tal local para ajudar. E a gente sabe que também tem umas questões dos portais, né, várias coisas. Então, acho que faz muito sentido isso, né? E, e depois a gente vai ver essa questão 282, né? Eu não vou entrar muito no mérito aqui, mas a gente sabe que quando a gente pensa em alguém, não importa quem seja, nós estamos nos conectando àquela pessoa. Então, se a gente, só o fato da gente pensar naquele espírito, então, eu quero canalizar o meu mentor, aí você pensa no mentor, tu já está fazendo uma ligação com ele, não importa onde eu esteja no universo, já está buscando fazer essa ligação, entende? Entre você e aquele espírito. Claro que nós estamos no corpo denso, então demora muito para nós sentirmos alguma coisa e tal, né? Mas só o fato de se pensar, a espiritualidade nos diz que só o fato de você olhar, às vezes, para aquela pessoa, você já está se conectando, já está tendo uma troca energética ali, só de olhar para a pessoa, entende? Então, pensar, e aí você vê, interessante, que ele fala assim, então vai evocar o espírito em nome de Deus. Então você já está botando aquela camada de seriedade naquela evocação, então não é brincadeira, não é curiosidade, e qual é o propósito, que né, já tem essa camada de assim, um propósito de um trabalho sério, alinhado com Jesus, né? Então, eu achei bem interessante. Aqui ele vai deixar a questão 282, a gente vai estudar, eu acho que não vai ser hoje, que a gente vai chegar na 282, é 18 minutos do vídeo, não. A gente não vai chegar hoje na 282, mas talvez já semana que vem. Aí, pelo contexto aqui, a gente vai ver mais essa questão do pensamento se conectando com os nossos irmãos em espírito. Questão 272. As evocações oferecem maiores dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a perguntas cruciais, circunstanciais. São necessários para isso médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já se viu, aqui ele vai referenciar a questão 193, eu também não vou parar para ler agora, vamos seguir adiante. E já se viu que estes últimos são bastante raros, porque, como já dissemos, as relações fluídicas não se estabelecem sempre instantaneamente com o primeiro espírito que chega. Por isso, é útil que os médios não se entreguem às evocações detalhadas, senão depois de estarem seguros do desenvolvimento de sua faculdade e da natureza dos espíritos que os assistem. Porque entre aqueles que estão mal rodeados, as invocações não podem ter nenhum caráter de autenticidade. Entende? Fazendo aqui a leitura, esse começo aqui do que o Espírito Verdade nos fala, que eu estou relendo aqui para absorver mais, que eu não entendi com plenitude essa parte. As invocações oferecem maiores dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a perguntas cruciais.
É, então ele vai de novo, né? Ali pontuar para nossa questão da importância da companhia espiritual, né? Que a gente vai ter. E essa questão aqui do início aqui que eu realmente fiquei um pouco curioso para entender. Será que a questão de canalização seja mais difícil porque envolve uma quantidade energética maior, uma questão de sincronia, afinidade do médium com o espírito maior do que só fazer um ditado, né? Talvez alguma coisa nesse sentido que seja aqui, né? É, tem, porque ele vai dizer, né? Como as relações aqui que vai se estabelecer fluidicamente com o primeiro espírito que chegue, né? E aí depois, só para finalizar essa questão, bacana esse alerta aqui do Espírito de Verdade, né? A gente já viu ao longo do estudo do Livro dos Médiuns, em diversos momentos, ele falando sobre isso, que esteja preparado para utilizar a tua mediunidade e trabalhar com a espiritualidade. Ah, não estou preparado, então não faça, né? Que é o que ele vai dizer aqui. Pô, se você não estiver preparado para trazer essa mensagem, é melhor não trazer, né? Se não depois de estarem seguros do desenvolvimento de sua faculdade e na natureza dos espíritos que o assistem. Porque entre aqueles que estão mal rodeados, evocações não podem ter nenhum caráter de autenticidade. Então, às vezes, tem essa dinâmica que a pessoa vai por uma obra espiritual, um centro de Umbanda, um centro de Candomblé, um centro espírita, e aí ele vê os médiums lá e ele fala assim, nossa, que lindo, eu quero ser médium também. Só que às vezes ela não está preparada para aquela missão. Às vezes naquele momento ela não está, ela tem que se qualificar mais, ela tem que estudar mais para isso. Mas aí ela quer ficar forçando esse desenvolvimento mediúnico. Então você vê, o Espírito Verdade vem aqui nos pontuar isso, ó. Pô, peraí, tá qualificado, treinou, tá tudo certo, né? Para quê? Para não utilizar erradamente essa mediunidade, né? E a gente sabe a seriedade que é o trabalho mediúnico alinhado com Jesus, né? Entende que gera-se muitos créditos, né? Agora, se desandar esse trabalho, aí pode se gerar muitos débitos, né? Porque pode gerar bastante danos, né? Ao médium e aos consulentes, né? Questão 273. Os médiuns geralmente são mais procurados para as evocações de um interesse privado do que para as comunicações de um interesse geral. Isso se explica pelo desejo bem natural que se tem de conversar com os seres que nos são caros. Cremos dever fazer, a este respeito, várias recomendações importantes aos médiuns. Primeiro, não aceder a esse desejo senão com reserva, em presença de pessoas de cuja sinceridade não estão completamente edificados e por ser em guarda contra as armadilhas que poderiam estender-lhes as pessoas malévolas. Em segundo lugar, não se prestarem sobre nenhum pretexto se entrevém um objeto de curiosidade e de interesse, e não uma intenção séria da parte do evocador. Recusaram-se a toda pergunta ociosa ou que sairia do círculo de ideias que se podem racionalmente dirigir-se aos espíritos. As perguntas devem ser colocadas com clareza, precisão e sem ideias preconcebidas, em que, se querendo respostas categóricas, seria preciso repelir, pois, todas as que tivessem um caráter insidioso, porque se sabe que os espíritos não gostam das que têm por objetivos colocá-los à prova. Insistir sobre questões da natureza é querer ser enganado. O evocador deve ir franca e abertamente ao objetivo, sem subterfúgio e sem meios indiretos. Se teme explicar-se, faria melhor abstendo-se. Convém ainda não fazer senão, com muita prudência, as evocações, na ausência das pessoas que as pediram, e frequentemente é mesmo preferível abster-se dela completamente, estando só essas pessoas aptas a controlarem as respostas, a julgarem a identidade, a provocarem esclarecimento, se esses tiverem lugar, e a fazerem perguntas incidentes conduzidas pelas circunstâncias. De outra parte, sua presença é um laço que atrai o espírito frequentemente
pouco disposto a comunicar-se com estranhos pelos quais não tem nenhuma simpatia. O médium, numa palavra, deve evitar tudo que poderia transformá-lo em um agente de consulta, o que aos olhos de muita gente é sinônimo de ledor de sorte. Aí aqui a gente finalizou a parte sobre considerações gerais. É uma pergunta, quer dizer, não é uma pergunta aqui, né? É o Espírito Verdade trazendo ensinamentos para nós, né? E tu vê bem interessante, né? Bem interessante. Então, a gente tem essa questão de. E ele vai dizer, né? Pô, você vai conversar com o Espírito, normalmente isso é uma questões pessoais, porque são coisas que são caras a nós, não questões macros, né? E aí eu tava fazendo uma leitura e tava pensando, você vai conversar com um médium que está analisado com o espírito, normalmente é sempre por alguma questão realmente mais individual, né? E aí, quando é uma coisa geral, aí é, por exemplo, um trabalho onde o médium esteja canalizado fazendo uma gravação, por exemplo, o excelente, fica aqui a recomendação, o excelente canal de espiritualidade Pedro Augusto. Então, hoje eu vi um vídeo da Elma, que ao longo do vídeo ela canalizou com Jesus, por exemplo. Tu vê, aquilo é uma coisa geral, uma mensagem que está indo para uma galera. Entendi. Aí tem um vídeo do Pedro com o Osho, com o Pai João de Aruanda. É um vídeo que está indo para uma galera. Agora, quando você está num atendimento só com o médium ali e o espírito, aí essa coisa tende a ser mais realmente restrita e fechada aos interesses mais individuais, né? E aí tem a questão de que você tem buscando ajuda de pessoas que você sabe que querem teu bem, que vão te ajudar, que é a espiritualidade maior. Você até uma entidade que você tem um afeto, um carinho, né? Então faz sentido isso. E depois também tem a questão de que você às vezes vai buscar esse apoio, essa ajuda, né, dos nossos irmãos da luz que estão do lado de lá, né? Então, naturalmente que você vai falar com o médico analisado justamente buscando essa ajuda logo, vai ser uma coisa mais individual também, né? Porque existem as questões macro, as questões gerais aqui, com certeza. Mas às vezes tem que pensar que, às vezes, dependendo do momento que você está fazendo na vida, você está precisando de uma resposta, de uma ajuda pontual para o que tu precisa, né? Então não adianta, às vezes, por uma situação, N, por exemplo, vou estudar toda uma teoria, às vezes não tem, às vezes precisa, da mesma maneira que às vezes quando você está doente, dá para tu ir no médico, quando tu vai fazer um exame, ele fala, ó, tem tal problema, dá tempo de você se preparar, de você, sei lá, mudar uma dieta, você tomar o remédio, esperar o remédio atuar, você fazer um tratamento com chás, por exemplo, que demoram mais para ter o resultado, né? Mas às vezes está muito doente, então tem que entrar o remédio na veia agora, tem de ir para a espiritualidade é a mesma coisa. Muito importante o nosso estudo contínuo e o nosso trabalho com a nossa reforma íntima e esse trabalho alinhado com Jesus. Mas às vezes a gente está passando por uma situação conturbada e nós precisamos de uma ajuda agora. Não dá para a gente fazer uma reforma íntima para daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses conseguir superar uma característica que nós precisamos evoluir em nós para ir colher o fruto daquilo. Às vezes não dá, né? Então você vai falar com esse espírito, justamente ver essa questão tua individualizada ali para um tratamento, uma mensagem fraterna individualizada, né? E aqui também no final ali da pergunta, a gente sabe disso, que os espíritos da luz não gostam dessa coisa de ficar se questionando eles, né? Porque pensa, o espírito já tem um monte de trabalho para lá, ele não vai vir aqui gastar o tempo dele canalizando com o médio para tu ficar assim, mas será que é você mesmo? Entende? Ou aquela coisa assim, diz o que tem no meu bolso. Se você é um espírito mesmo que está canalizado, o que eu pensei, o que eu estou pensando agora? Tem, não vamos ficar perdendo tempo com isso, né? E a gente sabe que tem que ser assim, por quê? Porque é descrença. E não só descrença, como assim, você está realmente querendo saber da mensagem ou tu quer botar o espírito em xeque? Aí começa essa humanidade que já é primitiva, já é imatura. Tem, se fica com essa postura de ficar questionando tudo eles, aí o trabalho não acontece. Aí vai ter um monte de gente só para ficar questionando o espírito e não querendo buscar realmente uma ajuda, um amparo, uma palavra fraterna, um tratamento, né? Deixando de ajudar alguém que realmente precisaria, né? Então, não ficar fazendo esse tipo de cheque, né? Porque a gente sabe que só perder de tempo. Né? Perder de tempo nosso e principalmente no espírito, e principalmente no espírito da luz, né? E nós sabemos que se fica
a gente viu, a gente estudou isso aqui no livro dos médiuns, né? Se fica com essa dúvida constante, pode ser que o espírito queria canalizar, ele nem canaliza. E às vezes o que acontece? Espiritualidade, dependendo do caso, e é recorrente essa coisa, assim, quer botar o espírito em xeque. O que a espiritualidade deixa? Deixa um espírito inferior, né, um irmão nosso menos evoluído, canalizar no médium para justamente sim, um aprendizado, né, para ele de qual é o teor de mensagem que ele quer, né. Então, assim, tu quer ficar só com mensagem de palhaçada? Então, beleza, então canaliza um quiumba aí. Tem gente que vai te enganar, que vai gozar da tua cara para você aprender e ver que, cara, não é isso, né? O trabalho espiritual é muito mais do que, às vezes, algumas coisas. Mas lembrando que questões maiores, né? Eu tô passando um problema na minha família, tô passando um problema comigo, tô passando. Aí você vai conversar com o médico, com o espírito para ter ajuda, e, pô, isso é bacana, né? Mas não ficar questionando ele e tudo. Ele vai falar uma questão de descrença, né? Tem, além dessa questão de que, pô, para pensar, né? Tu sai da tua casa, por exemplo, para vir ajudar um amigo que tá numa dificuldade. E ele fica assim, não, mas será que tu veio mesmo? Não, mas será que é você? E você veio como? E aí, sei lá, fica fazendo um monte de pergunta e questionamento que às vezes não agrega, não faz sentido. Tem? Não, mas se tu for meu amigo mesmo, o que que eu almocei ontem? O que que... Tem? Então a gente fechou agora o capítulo, a gente está no capítulo 25 sobre as evocações, e a gente finalizou o subcapítulo das considerações gerais. E aí, no Evangelho do Lar da semana que vem, a gente vai continuar e a gente vai iniciar o subcapítulo Os Espíritos que se podem evocar. Tem? É um capítulozinho um pouquinho grande aqui, então eu acho que vai ficar, no mínimo, umas 3 semanas estudando esse capítulo aqui, que parece estar bem interessante, bastante aprendizados novos para nós, hein? Mas vamos ver que questão. A gente parou então na questão 273. Deixa eu marcar aqui na minha. Então é isso daí, gente. Então a gente finalizou. Espero que você tenha gostado desse estudo do Evangelho no Lar junto comigo. Agora, aquele momento que eu vou fazer a oração de encerramento, para a gente finalizar o Evangelho no Lar. Então eu te convido a fechar seus olhos, levar o seu pensamento a Deus, a espiritualidade maior, a nosso Mestre Jesus. Fazer umas respirações conscientes. Meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina, eu venho nessa oração de encerramento do Evangelho no Lar, meu Deus, te agradecendo por esse momento de estudo, esse momento de aprendizado para mim e para os meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo, estão assistindo o vídeo. Obrigado, meu Deus, por dar essa oportunidade para nós de podermos estar aprendendo, de podermos estar estudando a Tua Palavra para nos alimentar espiritualmente. Obrigado, meu Deus, por amparar todos os Teus filhos e filhas. Obrigado, Jesus, por ter estado aqui conosco, nos ajudado, nos guiado nesse momento de estudo. E eu peço, por favor, meus irmãos da luz, limpem toda e qualquer forma de pensamento negativo, espírito obsessor, energia negativa, miasmas astrais que estejam no meu espírito, que estejam na minha casa, que estejam nos espíritos, na casa das pessoas que estão vendo esse vídeo, removendo tudo isso para facilitar a gente se conectar a Deus, para facilitar a gente se conectar a Jesus e aos nossos mentores e guias. Eu também peço espiritualidade maior, por favor, levantem barreiras de proteção na minha casa, na casa das pessoas que estão aqui assistindo, para que nada de mal adentre o nosso lar, para que o nosso lar possa ser um lar de amor, de união, de felicidade, de fraternidade. Muito obrigado, meu Deus, por esse evangelho no lar. Mais uma vez eu agradeço. E eu finalizo a minha oração pedindo, por favor, meus irmãos da luz, aqui na minha mesa tem um copo com água, na mesa das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Por favor, meus irmãos da luz, fluidifique e magnetize essa água, para que no momento que a gente beber esse líquido, ele nos faça bem, nos cure, nos hidrate, nos purifique e seja uma água que venha só nos ajudar. É isso. Muito obrigado, meu Deus.
Pai, Mãe, Consciência Divina. Obrigado a todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui em espírito comigo pela presença. E muito obrigado a você que acompanhou comigo mais uma semana o Evangelho no Lar e o estudo do Livro dos Médiuns. Fiquem com Deus e até o vídeo da semana que vem.